né? Marcos, vamos dar continuidade aqui a mais 3 versículos. Eu vou trazer agora João, né? Evangelho de João, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Aí ele vai e fala, olha o tamanho da eficácia, Marcos. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16. E não obstante, saltando lá para o versículo 26 e 27, diz assim, mas vós não credes, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, Marcos, nós vamos perceber duas coisas. E o chamado eficaz, ele acontece pelo fato de Deus ter dado a ovelha para Cristo. Então, Jesus está falando que existem umas ovelhas que estão fora do aprisco. E ali, na ocasião, Jesus está falando da eleição fora da descendência de Israel. Ok? Então, existe uma eleição total, que é o Israel de Deus, esclarecido pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas. O Israel de Deus, ele contém o Israel predestinado por Deus como nação, Israel, dos descendentes de Jacó, como também tem o Israel de Deus, que são os que estão fora do aprisco, que muitos interpretariam na época como os gentios, como também inclui aqueles que estão antes de Jacó, Abraão, Enoque, entre outros tantos que nós bem temos no esclarecimento bíblico de que são pessoas de Deus, escolhidas de Deus, tomadas por Deus em si. Então, o Israel, nação, descendente de Jacó, que se transformou em Israel, está dentro do Israel de Deus, porém há aqueles que estão de fora. Por exemplo, Abraão, ele não está dentro da descendência de Jacó, porque ele antecede, ele é predescendente, né? Ou seja, ele é ascendente, na verdade, assim dizendo, né? Ele antecede Jacó, mas ele é um eleito de Deus, ele tem aliança com Deus. E, na verdade, a aliança nasceu na fé, não na literatura que Moisés, divinamente inspirado, apresentou lá na frente, muito tempo depois de Abraão, muito tempo depois até de Jacó, né? Então, o Israel de Deus é um Israel total. Então, veja bem, só, Marcos, que Jesus ele está falando que as ovelhas de Deus, elas ouvem a voz de Deus. E ele vai além, porque Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas. Então, Jesus, ele não só sabe que as ovelhas que são dadas pelo Pai para ele vão ouvir a voz dele. Esse ouvir a voz dele está falando de obedecer o chamado, mano. E aqui define tudo. Desde o fato de Jesus falar, as minhas ovelhas ouvem minha voz, Jesus está, em outras palavras, dizendo, as minhas ovelhas, elas vão obedecer a minha voz, elas vão escutar o meu chamado, elas vão fazer o que eu estou falando. E ele está falando ali de conversão. O assunto que Jesus está tratando aqui em João, capítulo 10, no versículo 16, 26 e 27, ele está falando de conversão, Marcos. Não é outro tema. Entendeu? Então, ele está falando que as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas conhecem. E aí, cabalmente, Jesus arremata com a frase, elas me seguem. O chamado é eficaz. Por que é eficaz? Porque o Pai deu aquelas ovelhas para Jesus, e se elas são ovelhas de Jesus... Agora, aqueles que não creem, Jesus deixa claro, é porque não são escolhidos, é porque não são ovelhas de Jesus. É o que Jesus está dizendo nesse texto. Quem resiste ao chamado do homem que acha que é uma ovelha e está convidando todo mundo a Deus dará?
aquelas ovelhas que não são ovelhas, aqueles que não são ovelhas de Jesus. Porque se são ovelhas de Jesus, Marcos, irremediavelmente vai ouvir a voz de Jesus, vai obedecer, e Jesus confirma, elas vão me seguir. Entendeu? Esse é o esclarecimento do chamado eficaz. Então, João capítulo 15, versículo 15, só para arrematar, diz o seguinte, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ô Marcos, a pergunta que se faz é, pode um ramo da oliveira não aceitar fazer parte da oliveira? Existe isso? Eu sou a oliveira e você é o ramo. Você vai brotar, você vai converter, você vai dar fruto, porque você está na videira. O escolhido de Deus, ele está na videira, ele vai fazer parte da vida. Quem permanece em mim e eu dele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o homem não pode aceitar Jesus se não for Jesus, como o homem também não pode rejeitar Jesus se o pai não colocar ele de fora da eleição, dentro da eleição é o que define a pessoa obedecer à voz de Deus, o chamado de Deus. Pode comentar aí, Marcos. Não, eu concordo com tudo. Você resumiu aí agora desses últimos versículos aí de forma muito esclarecedora, a chamada eficaz.